Bom, abrindo esse vídeo aqui no YouTube para falar sobre organização financeira. Eu sei que no YouTube tem 1 milhão de pessoas falando sobre investimentos, sobre finanças, mas o meu papo aqui é para aquelas pessoas comuns, pessoas que levam a vida real, sabe? Pessoas que querem comprar na fila do supermercado aquele docinho, as pessoas que querem dar um presente para um amigo, querem pagar o dízimo na igreja e que não ganhem 10 salários mínimos, ganham 1 ou 2 salários mínimos ou vive do Bolsa Família. Quero falar para essas pessoas. Eu, Thales, sou um ex-Bolsa Família. Passei a minha vida toda como Bolsa Família. Depois que eu saí do Bolsa Família, eu passei a ser bolsista na universidade. Na universidade eu vivia com 2 bolsas. Eu tinha o privilégio, né, de acumular 2 bolsas. Uma que era monitoria, eu dava aula, e o auxílio permanência. Eu me virava, isso dava em torno de R$ 1.100. E eu me virava com esses valores. O primeiro passo é você ter um sistema que te permita olhar todos os dias ou semanalmente os seus gastos. Se você tem essa renda aí de R$ 1.000, R$ 1.200, o que você precisa é lembrar na sua agenda de olhar o aplicativo do seu banco todos os dias, ou semanalmente. Porque de verdade, o próprio banco já vai te oferecer uma estrutura de organização suficiente. Lá vai estar as entradas e as saídas. Por muito tempo eu fiz exatamente isso. Qual é o cuidado que você tem que ter aqui? É você não ter vários aplicativos de banco, vários cartões. Eu recomendo simplicidade, 1 a 2 bancos, um digital e um físico, um cartão de crédito. Foi isso que funcionou para mim, é o que funciona para a maioria das pessoas. E quando a gente está falando de orçamento, é bom a gente entender como um orçamento ele é estruturado. O orçamento ele é um planejamento de gasto, não uma notação de gastos. Como assim, Thales? Quando você vai fazer um orçamento, você precisa analisar os seus gastos do passado, os seus últimos 3 meses. Você vai pegar uma média ali dos seus gastos fixos, daquilo que você usou para o seu padrão de vida, daquelas dívidas que você vem pagando. Você vai pegar uma média e você vai olhar para aquilo que vai vir no próximo mês e falar, olha, eu preciso gastar X. Eu vou provavelmente ganhar Y e vou gastar X. E aí você coloca a sua meta de poupança ou a sua meta de aumento de ganho. Porque quando você tem pouca renda, poupar é muito difícil. E também é muito difícil eu falar para você, vai trabalhar mais, vai pagar Uber, vai fazer algo mais. Porque existe risco, pô. Existe o risco do cansaço, do burnout. As pessoas não falam isso. Mas a vida é dura para quem ganha um salário mínimo ou menos do que isso. Muito dura. Então, para não cair em receitas aqui, eu recomendo que você faça uma análise com base no seu contexto, no seu momento. E evite tratar você como herói e pense que você é um ser humano. Um ser humano, ele tem medo. Um ser humano, ele tem inseguranças. E pessoas que estão nessa condição de renda, elas vivem o tempo todo em insegurança. Insegurança alimentar, insegurança de emprego. Então, tenha mais compaixão com a sua condição. Então, voltando aqui, você tem 2 opções: poupar, fazer uma restrição, ou você aumentar a sua renda, ou você equacionar isso para que as coisas caminhem com mais paz. Mas no final das contas, você precisa ter paz, tá bom? Você precisa ter paz. Depois que você organizou o seu orçamento, você fez a previsão do quanto que você vai gastar, você vai olhar para o seu orçamento dessa maneira aqui. Os 3 gastos que compõem o orçamento: o gasto do passado, o gasto do presente e o gasto do futuro. Como que eu explico isso para você? Pense o seguinte: o gasto do passado são as nossas dívidas, ele é a prioridade. A gente tem que pagar nossas dívidas para que ela não acarrete mais gasto, mais surpresa, não esprema o nosso orçamento. E aí, em vez de a gente ir para o padrão de vida, nós devemos dar nossa atenção aos gastos do futuro. Não podemos ignorar. Pagou as dívidas, agora eu vou investir. Eu me pagar primeiro, ou eu aportar no futuro. Isso precisa fazer parte do teu orçamento. E eu fazia muito isso na universidade e continuo fazendo. Eu dou prioridade. Eu sempre organizo o meu orçamento no início do mês. Então, o meu investimento já é
no automático no início do mês. Não é quando sobra. A prioridade é pagar a dívida e investir. O que sobra é aí como eu vou manter meu padrão de vida. Fez o investimento, aí sim você vai para o seu padrão de vida. Importante que você adeque o quanto que você ganha ao teu padrão de consumo. Você vai olhar as estatísticas aí, não a média, porque nós sabemos que nós vivemos num país muito desigual. Existe uma média de renda, de gasto, sim, mas a gente tem que entender que quem está vivendo nessa condição aí, que ganha de 3 salários mínimos para baixo, ele está sempre no polo, pô, ele nunca está na média. Essa é a realidade. Eu vivi por muito tempo longe da média. Sempre estava no polo. Então, o alimento para mim pesa mais no meu orçamento do que de uma pessoa que ganha 5, 6 salários, tá? E aí você vai fazer essa organização. Determinar os gastos do passado, presente e futuro. Você começa a investir. Ah, Charles, mas antes de investir eu preciso, como eu vou pagar minhas contas? Pô, eu tô devendo o banco, eu tô devendo o vizinho, eu tô devendo isso e aquilo. Então vamos lá. Eu nunca tive problemas com endividamento. Lá em casa, eu nasci com esse trauma do endividamento. Meus pais, todos eles eram inadimplentes com nome sujo. Então a gente tinha muita restrição de crédito desde pequeno. A gente não conseguia comprar na maioria das lojas. E eu acredito que essa é a realidade de muitos brasileiros. Nós nascemos com medo de ficar endividado, o banco tomar alguma coisa nossa. Embora muitos desses medos são irrealistas. O banco ele não tem o direito de tomar a tua casa. Tá? Então vamos lá, organizando a lista do endividamento. Primeiro, se você precisa sobreviver ou garantir a sobrevivência de alguém, de um filho, você não vai tirar dele ou desse orçamento, desse padrão de vida, para pagar a dívida. Sim, essas dívidas vão ter que esperar. Isso não significa que você vai ser desleal, você vai comunicar como está a sua situação. Todos nós que somos de baixa renda, precisamos ter lealdade. Precisamos ser claros. Isso não é uma questão sobre dinheiro, é uma questão de valor. Depois desse ponto, você vai olhar aquelas dívidas que tem risco de retirar de você uma ferramenta muito importante. Por exemplo, às vezes você tem uma motinha, às vezes você tem um computador ou uma casa de morada. Se esses bens seus estiver penhorado, você vai dar prioridade para essas dívidas. Você vai começar pagando elas. Dívida que não tem esse risco, você vai colocar ali na aba de espera. Depois que quita essas dívidas, você vai, ou equacione, você vai pagar aquelas que não estão nessas condições. E aí você vai listar. Geralmente aqui estão as listas, as dívidas bancárias, as dívidas das lojas. Você vai listar aquelas que você consegue pagar. E especificamente aquelas que tem, se você puder, claro, as que tem maior risco. Ou seja, aquela que é mais cara. Ou ela é muito grande, ou ela tem um juro muito alto. Você vai organizar essa lista sobre aquela que tem mais risco. E aí você vai ligar, vai negociar todas elas pedindo desconto. Eu sei que é difícil pedir desconto, eles vão fazer jogo duro. Mas entre não receber e receber, eles vão preferir receber, pelo menos uma parte. A maioria dos bancos aceita renegociar, principalmente depois de 90 dias. Gente, e os descontos são excelentes, tá? Excelente. Depois de 90 dias, você não precisa pagar aquela dívida sua com todo aquele juro acumulado. Geralmente, você paga 10% a mais daquilo que você está devendo. Você precisa negociar com essas pessoas e mostrar o seu... Nessa negociação, você vai mostrar o seu plano de pagamento. Você vai falar o seu momento, a sua realidade e o seu plano de pagamento. Tenho certeza que dessa maneira, isso vai te auxiliar a sair dessas dívidas. Passou pelo processo do desendividamento, nem sei se existe a palavra, mas foi quitando suas dívidas, agora vai vir o processo de investimento. E, gente, de novo, se você ganha 3 salários mínimos, você ganha 5 mil reais, ganha R$1.000, vamos lá. Você precisa ter uma reservinha. Algo ali
muitos na literatura, né, dos textos aí que tu vai comprar na internet, eles vão falar de 6 meses. Isso é ideal, pô. Mas muitas vezes é impraticável. Eu mesmo vivi uma realidade que era impraticável. Ter 6 meses de poupança dos meus gastos. Então, procure economizar o suficiente para ter 1 mês de paz, 1 mês de consumo. É a tua reserva emergencial. Vai aumentando para segundo mês, terceiro mês. Tá? Sinta-se em paz, comemore o primeiro mês. E aí você vai utilizar ferramentas simples para você poder fazer o aporte dessa reserva emergencial. Aqui você vai procurar algo seguro, pode ser a poupança mesmo, tá? Pode ser a poupança. Tem ferramentas melhores? Sim, o Tesouro Selic é um exemplo. Mas aqui o que importa é a simplicidade e o quanto que você protege de você mesmo a sua ânsia de gastar. Para ser reserva emergencial, a gente está falando de algo que tu pode utilizar a qualquer momento se tiver um problema de saúde ou uma demissão. Então é ideal que tenha uma liquidez diária, ou pelo menos nos dias úteis, tá? Essa é a recomendação. Eu uso o Tesouro Selic e uma parte eu uso no Nubank mesmo, na caixinha. Não é recomendação, mas para mim é útil, tá bom? Para mim é útil. Usa a caixinha. Então você organizou a sua reserva emergencial. Aqui a minha recomendação é que você tenha um produto para sua reserva emergencial. Tá? E aí você vai para o seu segundo objetivo, que é a da aposentadoria. Todos nós temos que ter o objetivo de aposentadoria. Agora veja bem, faz sentido você que está ganhando aí R$2.000, R$3.000, já começar a investir em ações, investir ETFs, criptomoeda? Não faz o menor sentido. O ganho que você vai ter com o retorno desses investimentos é muito baixo comparado com o custo de oportunidade que você estaria perdendo se estivesse assumindo outros riscos, como empreender, estudar. Então a minha recomendação é que antes dessa faixa etária de renda, você desenvolva a sua capacidade de poupar, de gerar dinheiro. Então, estude, faça algum curso, aumente a tua renda, empreenda, assuma esse risco. Mas lembrando, você está fazendo isso sem dívida, você está fazendo isso com uma proteção, tá? E à medida que a tua renda for aumentando, você vai para o segundo objetivo, que é a da aposentadoria. E aí existe um produto específico para a aposentadoria. Hoje o governo dispõe de dois, o IPCA+, e o Renda Mais. Para você personalizar isso, você pode pedir ajuda a algum consultor finanças, mas não se preocupe com isso agora. Se preocupe que nessa etapa anterior você precisa aumentar a sua renda. E para os objetivos, o terceiro objetivo que todo mundo precisa ter quando está investindo é os objetivos médios. Todos nós temos sonhos, todos nós temos meta. Por exemplo, eu quero fazer uma viagem, eu quero dar um presente de casamento, eu quero comprar um curso no futuro. Para isso, você precisa utilizar outras ferramentas. Bancos digitais tem uma coisa chamada CDB. Tá? Não é recomendação, você tem que olhar se faz sentido para você ou não. Mas existem ferramentas de produtos específicos para esse tipo de sonho, para esse tipo de objetivo. Coisa de 2, 3 anos. Você pode facilmente tirar o teu dinheiro da poupança e adicionar ali. Só que estude, olhe bem, tá? Se você não tem essa condição de fazer você mesmo, procure ajuda a algum consultor financeiro, alguém de confiança sua que tenha capacidade técnica de te orientar. Cuidado com charlatões, cuidado inclusive com o seu gerente de banco que quer te enfiar um produto. Tá? Essas informações, elas não são confidenciais, elas são públicas. Você pode obtê-las ou encontrar alguém de confiança. Eu recomendo sempre um consultor de finanças, e esse consultor deve ter ensino superior, tempo trabalhando e regulamentação, tá? Ele precisa estar autorizado pela CVM para prestar aquele tipo de trabalho. Então, dessa maneira, você já organizou o seu orçamento, as suas dívidas, o seu investimento. Agora vem para o seu padrão de vida. O padrão de vida, gente,
quando estamos nessa faixa de renda, eu costumo dizer que a gente deve alocar o nosso recurso naquilo que nos traz felicidade. Eu, particularmente, adoro comer fora, mas nunca tive esse privilégio durante a minha vida. Vim ter recente. Então, eu disponho parte da minha renda para comer com meus amigos, porque isso me traz felicidade, gera memória. Mas em muitos momentos, eu destinei parte do meu dinheiro para o lazer público, para ir em praça, jogar futsal, porque nem tudo que você consome precisa ser pago. O prazer necessariamente não precisa ser pago. Principalmente quando a gente está num período de fazer corte de gasto no nosso orçamento, tem essa noção que você pode consumir prazeres de forma gratuita. E não abra mão daquilo que te traz felicidade, exceto quando aquilo causa problemas para a tua saúde financeira. Então sai aí cortando um cafezinho, cortando uma série na Netflix. Eu, por exemplo, nunca cortei a minha assinatura da Amazon, porque eu sempre gostei de comprar livros, ler livros. E embora eu fosse um estudante com renda baixa, eu tinha a biblioteca da universidade que me permitia ter acesso a livros, eu gostava de pagar uma assinatura simples, menos de R$30 na época. E eu sempre comprava um livro ali por mês, para mim poder consumir mesmo. E aquilo dali trazia muita felicidade para mim. Passei muitos finais de semana lendo. Então, o seu padrão de vida, ele precisa ser baseado em prazer, segurança e felicidade. E aí invista nos seus hobbies. Corrida, academia, tudo aquilo que te traz saúde. Tudo aquilo que evite gastos com a tua condição de saúde física, faz sentido você viver. Alimentação, dê prioridade para isso. Mesmo que isso signifique que você vai poupar menos. Lembre, é muito importante que você tenha consistência. Tá? E o teu maior investimento nesse período, além de ter uma organização financeira, é você criar condições de aumentar a sua renda. Procure fazer uma boa formação na universidade, procure fazer uma boa rede de contatos, assuma risco quando puder, esteja preparado para assumir risco. Então o risco que eu estou falando aqui é de empreender, é risco de... eu odeio falar isso, tá? Mas em muitos casos é necessário de você fazer uma segunda renda extra. Já fiz renda extra, mas procure fazer renda extra que não coloque em risco a sua segurança. Eu sei que tem muita gente que quer fazer Uber, iFood, mas cuidado, você pode ter problemas de saúde com isso. Então, dessa maneira, você tendo um sistema que te permite manter você atento a isso, você vai construir uma inteligência financeira. Não é da noite pro dia. Eu não estou te falando que você vai conseguir fazer isso em 6 meses, mas se você consistentemente fiscaliza os seus gastos, mantém a rotina de olhar semanalmente as suas metas financeiras, você tem um sistema como uma agenda que você permite olhar o que você tem que fazer para isso, você vai desenvolver uma inteligência financeira e essas coisas vão ficando cada vez mais automáticas e prazerosas. E isso vai te tirar de muitos problemas. Tá? Se fez sentido para você, comente aqui se você já investiu, se você está endividado, se você quer uma organização financeira. Comente aqui suas metas. Eu estou deixando esse vídeo aqui no YouTube. Espero ter ajudado. Eu sou Thales Noronha, eu sou engenheiro de bioprocessos, licenciado em Geografia e CPROR pela Ambima, para poder estar te falando essas coisas e te ajudando. Já estava indo, né? Se inscreva e clique no sininho aí.